Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vou estar lendo para vocês o livro da Matilda, do autor Roald Dahl. E a edição que eu vou estar lendo é feita pela editora Martins Fontes. Espero que vocês gostem. A casa da senhorita Mel. A senhorita Mel encontrou-se com Matilda fora dos portões da escola e as duas caminharam em silêncio pela rua principal. Passaram pela quitanda com sua vitrine cheia de maçãs e laranjas, pela açougue com seus grandes pedaços de carne vermelha expostos no balcão e as galinhas penduradas pelo banco, pela mercearia e pela loja de ferragens, e foram desembocar no outro lado da cidade, na estreita estrada rural, onde já não circulavam pessoas, mas apenas alguns veículos. Agora que estavam sozinhas, Matilda de repente se animou. Era como se dentro dela uma válvula tivesse sido aberta, liberando uma golfada de energia. Ela seguia aos pulos ao lado da senhorita Mel. Seus braços voavam como se ela quisesse espalhá-los pelo ar, e as palavras saíam de sua boca, numa veloz enxurrada. Era senhorita Mel isso, senhorita Mel aquilo, senhorita Mel, acho sinceramente que eu conseguiria mover qualquer coisa no mundo, não só virar copos e coisas pequenas assim. Acho que poderia virar mesas e cadeiras, senhorita Mel. Mesmo quando as pessoas estão sentadas nas cadeiras, acho que conseguiria empurrá-las para fora e coisas maiores também, muito maiores do que cadeiras e mesas. Só preciso de um tempo para meus olhos ficarem fortes e depois consigo empurrar tudo, qualquer coisa, desde que eu olhe com firmeza. Tenho que olhar com muita firmeza, senhorita Mel, com muita firmeza mesmo. E então sinto tudo acontecendo atrás dos meus olhos e meus olhos ficam quentes como se estivessem queimando. Mas eu não me importo nem um pouco. E senhorita Mel... Calma, menina, vamos com calma, disse a senhorita Mel. Não vamos nos entusiasmar depressa demais. Mas a senhora também acha que é interessante, não é, senhorita Mel? Ah, sim, é muito interessante, a senhorita Mel concordou. É mais do que interessante, mas precisamos agir com muito cuidado, Matilda. Por quê? Porque estamos lidando com forças misteriosas sobre as quais não sabemos nada. Não acredito que sejam forças más. Elas podem ser boas, podem ser até divinas, mas por via das dúvidas vamos ter cuidado com elas. Eram palavras sábias de uma pessoa experiente, mas Matilda estava animada demais para ver as coisas daquela maneira. Não entendo por que precisamos ter tanto cuidado, ela disse, ainda pulando em volta da professora. Estou tentando lhe mostrar que estamos lidando com um desconhecido. A senhorita Mel repetiu paciente. É uma coisa inexplicável. A palavra certa para isso é fenômeno. É um fenômeno. Eu sou um fenômeno? Matilda perguntou. É possível que seja, mas eu prefiro que você não se considere como nada especial por enquanto. Acho que poderíamos explorar esse fenômeno um pouco mais. Só nós duas, mas sempre encarando as coisas com muito cuidado. Então a senhora quer que eu faça um pouco mais disso, senhorita Mel? É o que estou tentando sugerir. A senhorita Mel respondeu cautelosa. Oba! Matilda animou-se. Acho que estou muito mais atordoada com o que aconteceu do que você e estou tentando encontrar alguma explicação racional. Qual, por exemplo? Matilda indagou. Por exemplo, estou me perguntando se isso teria a ver com o fato de você ser tão excepcionalmente precoce. O que quer dizer essa palavra? Uma criança precoce é aquela que demonstra uma inteligência surpreendente desde muito cedo. A senhorita Mel explicou. Você é uma criança muito precoce. Sou? Claro que é. Você deve ter consciência disso. Repare em sua habilidade para a leitura e para a matemática. Talvez a senhora tenha razão, Matilda disse. A senhorita Mel ficou maravilhada ao perceber que a menina não parecia julgar-se mais importante por causa daquilo. Fica imaginando se essa súbita capacidade de mover objetos sem tocá-los teria algo a ver com sua capacidade cerebral. Quer dizer que pode não haver espaço suficiente na minha cabeça para todo o cérebro, e então alguma coisa tem que forçar uma saída? Não foi exatamente isso que eu quis dizer, a senhorita Mel respondeu, sorrindo. Mas seja como for, repito que precisamos ter muito cuidado. Não me esqueci do brilho estranho e distante em seus olhos depois que você derrubou o copo na minha frente. A senhora acha que isso poderia fazer algum mal para mim? É isso que está pensando, senhorita Mel? Você sentiu uma coisa muito esquisita, não foi? Eu me senti ótima, Matilda garantiu. Por 1 minuto ou 2 eu voei para mais longe que as estrelas, com asas de prata.
Eu lhe disse isso. E vou lhe contar mais uma coisa, senhorita Mel. Foi mais fácil na segunda vez. Muito mais fácil. Acho que é como qualquer outra coisa. Quanto mais a gente pratica, mais fácil fica. A senhorita Mel estava caminhando devagar, para Matilda poder acompanhá-la sem correr demais. A atmosfera era muito tranquila naquela estradinha, agora que a cidade ficara para trás. Era uma tarde dourada de outono. Havia amoras nas sebes e os frutos dos piuriteiros amadureciam para servir de alimento aos passarinhos quando o frio do inverno chegasse. Árvores altas surgiam aqui e ali, nos dois lados da estrada. Eram carvalhos, plátanos e, ocasionalmente, uma e outra nogueira. A senhorita Mel, querendo mudar um pouco de assunto, disse a Matilda os nomes de todas essas plantas e a ensinou a reconhecê-las pela forma das folhas e pelo tipo de casca de seus troncos. Matilda absorveu as novas informações e as armazenou cuidadosamente na cabeça. Finalmente chegaram a uma abertura na sebe, do lado esquerdo da estrada, onde havia um portão de madeira. É por aqui, a senhorita Mel indicou. Ela abriu o portão, passou por ele junto com Matilda e tornou a fechá-lo. Tomaram um caminho estreito que era apenas uma trilha formada por rodas de carroça. O caminho era ladeado por duas sebes altas de aveleiras e entre os ramos distinguia-se os cachos de frutinhas marrons. A senhorita Mel explicou que os esquilos logo viriam para colhê-las e armazená-las com cuidado, para terem alimento durante os meses frios que se seguiriam. A senhora mora por aqui? Matilda indagou surpresa. Moro, a senhorita Mel respondeu sem dizer mais nada. Matilda nunca se detivera para imaginar onde seria a casa da senhorita Mel. Sempre a vira simplesmente como uma professora, uma pessoa que aparecia do nada, dava aula na escola e sumia de novo. Quem de nós, Matilda pensou, algum dia parou para pensar para onde os professores vão quando as aulas terminam? Nunca nos perguntamos se moram sozinhos, ou se moram com a mãe, com alguma irmã ou com o marido. A senhora mora sozinha, senhorita Mel? Matilda perguntou. Moro, a senhorita Mel respondeu baixinho. Totalmente sozinha. Elas andavam pelos sulcos profundos na lama endurecida pelo sol, e era preciso ter cuidado para não torcer o pé. Alguns passarinhos saltitavam em torno das sebes de aveleira. Moro numa casinha de lavradores, a senhorita Mel avisou. Não espere muito dela, estamos quase chegando. Encontraram um portãozinho verde, meio enfurnado na sebe, do lado direito, quase escondido pelos ramos crescidos das aveleiras. A senhorita Mel parou, com uma das mãos sobre o portão. Chegamos, é aqui que eu moro. Matilda viu uma trilha estreita de terra que levava a uma casinha minúscula de tijolos vermelhos. Era tão pequena que parecia mais uma casa de bonecas do que de gente. Os tijolos eram velhos, gastos e de um vermelho muito pálido. Tinha um telhado cinzento, uma pequena chaminé e duas janelas diminutas na frente. Cada janela não era maior do que uma folha de jornal, e evidentemente não havia escadas. Dos dois lados da trilha viam-se moitas desordenadas de urtigas, de amoras e de capim marrom. Um enorme carvalho estendia sua sombra sobre a casa. Seus ramos gigantescos pareciam abraçar e envolver a pequena construção, como o que para escondê-la do resto do mundo. A senhorita Mel, com a mão no portão, que ela ainda não tinha aberto, disse a Matilda. Certa vez, um poeta chamado Dylan Thomas escreveu algumas linhas de que eu me lembro sempre que chego aqui. Matilda esperou a senhorita Mel com voz lenta e expressiva. Começou a recitar o poema. Jamais a minha menina, viajando para longe e perto, na terra das histórias contadas ao pé da cama, adormecida em encantamento. Teme ou acredita que o lobo em pele alva de cordeiro, pulando e balindo rouque alegremente. Posso saltar, minha querida, de dentro de uma touca sob as felpudas folhas num ano cheio de frescor, para devorar seu coração nessa casa tão bonita da floresta. Houve um momento de silêncio, e Matilda, que nunca ouvira um grande poema romântico declamado em voz alta, comoveu-se. Parece música, ela murmurou.
É música, a senhorita Mel disse. E então, como se estivesse constrangida por ter revelado uma parte tão secreta de si mesma, abriu depressa o portão e caminhou até a casa. Matilda ficou para trás. Estava com um pouco de medo daquele lugar. Parecia irreal, remoto e fantástico, e era totalmente afastado do mundo. Era como uma ilustração de um livro de Grimm ou Hans Andersen. Era a casa onde o pobre lenhador vivia com Joãozinho e Maria, onde morava a avó de Chapeuzinho Vermelho, e também era a casa dos 7 anões, dos 3 ursos e de todos os outros personagens. Parecia ter saído diretamente de um conto de fadas. Venha, querida, chamou a senhorita Mel e Matilda seguiu pela trilha. A porta da frente estava com a pintura verde descascada e não tinha fechadura. A senhorita Mel simplesmente baixou o trinco, empurrou a porta e entrou. Embora não fosse alta, teve que inclinar-se um pouco para passar. Matilda seguiu atrás e viu-se numa espécie de túnel escuro e estreito. Venha até a cozinha, me ajude a fazer o chá, a senhorita Mel disse, conduzindo-a ao longo do túnel até a cozinha. Se é que aquilo podia ser chamado de cozinha. Não era muito maior do que um guarda-roupa grande. Havia uma pequena janela na parede do fundo, sobre uma pia onde não havia torneira. Presa numa outra parede, havia uma prateleira, provavelmente para preparar comida, e sobre ela um único armário. Na prateleira, via-se um fogareiro, uma panela e uma garrafa de leite pela metade. O fogareiro era daqueles de acampamento que a gente enche de parafina. Acende em cima e começa a bombear para dar pressão à chama. Pegue um pouco de água enquanto eu acendo o fogareiro. A senhorita Mel pediu. O poço é nos fundos. Aqui está o balde. No poço você vai encontrar uma corda. É só amarrar o balde na ponta da corda e baixá-lo. Mas cuidado para não cair lá dentro. Matilda, mais confusa do que nunca, pegou o balde e carregou-o até o quintal. O poço tinha um telhadinho de madeira e um dispositivo simples para baixar e içar o balde. E lá estava a corda, balançando dentro do buraco escuro e sem fim. Matilda puxou a corda e a amarrou na alça do balde. Depois, baixou o balde até ouvi-lo chegar à água e sentir a corda ficar mais frouxa. Então fez o balde subir e, para seu espanto, ele estava cheio de água. Isto chega? Matilda perguntou, levando o balde para dentro. Está ótimo, a senhorita Mel respondeu. Aposto que você nunca tinha feito isso antes. Nunca, Matilda confirmou. É divertido. Como a senhora consegue água suficiente para tomar banho? Eu não tomo banho como você. Pego um balde de água, esquento no fogareiro, tiro a roupa e me lavo com uma esponja. É verdade? Matilda espantou-se. Claro que é. Todas as pessoas pobres da Inglaterra se lavavam assim até há bem pouco tempo, e a maioria nem tinha fogareiro. A água era aquecida na lareira. A senhora é pobre, senhorita Mel? Sou. Muito. Bom, esse fogareiro. Não acha? A chama azul brilhava e a água na panela já estava começando a borbulhar. A senhorita Mel pegou uma chaleira no armário e colocou algumas folhas de chá dentro. Também pegou metade de um pão preto, cortou 2 fatias finas e passou um pouco de margarina em cada uma delas. Margarina, pensou Matilda. Ela deve ser pobre mesmo. A senhorita Mel arrumou sobre uma bandeja 2 xícaras, a chaleira fumegante, a meia garrafa de leite e um prato com 2 fatias de pão. Sinto muito, mas não tem açúcar, nunca uso, ela disse. Tudo bem, disse Matilda em sua sabedoria. A menina parecia perceber a delicadeza da situação e tomava muito cuidado para não dizer alguma coisa que pudesse deixar sua anfitriã embaraçada. Vamos para a sala, a senhorita Mel sugeriu, pegando a bandeja e dirigindo-se ao pequeno túnel escuro que levava ao aposento da frente. Matilda seguiu, mas ao entrar na suposta sala de estar, parou e olhou em volta, totalmente aturdida. Era um aposento pequeno, quadrado e vazio como uma cela de prisão. A pálida luz do dia penetrava por uma única janelinha sem cortinas, na parede da frente. Os únicos objetos que havia ali eram 2 caixotes de madeira emborcados que serviam de cadeiras e um terceiro que fazia as vezes de mesa. Era só. Não havia quadros na parede, nem tapete sobre as tábuas toscas de madeira do piso cheio de frestas. O teto era tão baixo que com um pulo Matilda quase conseguia tocá-lo com a ponta dos dedos. As paredes eram brancas, mas não pareciam pintadas com tinta. Matilda esfregou a palma da mão em uma delas e um pó branco saiu em sua pele. Era cal.
o revestimento barato que se usava em estábulos e galinheiros. Matilda estava estupefata. Então era ali que morava sua professora tão asseada e bem vestida? Aquilo era tudo que ela usufruía ao voltar da escola após um dia de trabalho? Era inacreditável. E por quê? Sem dúvida havia alguma coisa estranha naquela história. A senhorita Mel colocou a bandeja sobre um dos caixotes. Sente-se, querida, e vamos tomar uma boa xícara de chá. Sirva-se de pão. As 2 fatias são para você. Nunca como nada quando chego em casa. Trato de me alimentar bem no almoço da escola e assim posso aguentar até a manhã seguinte. Matilda sentou-se num dos caixotes e, mais por educação do que por outra coisa, pegou uma das fatias de pão e começou a comer. Em casa, estaria comendo torradas com geleia de morango e provavelmente um pedaço de bolo. No entanto, estava achando aquilo muito mais interessante. Havia algum mistério naquela casa, um grande mistério sem dúvida, e Matilda estava louca para descobrir o que era. A senhorita Mel serviu chá e acrescentou um pouco de leite nas 2 xícaras. Não parecia nem um pouco constrangida por estar sentada num caixote numa sala vazia, bebendo chá numa xícara equilibrada sobre os joelhos. Sabe, estive pensando muito no que você fez com aquele copo. Você deve ter consciência de que recebeu um grande poder. Tenho sim, senhorita Mel. Matilda respondeu mastigando seu pão com margarina. Que eu saiba, ninguém mais na história do mundo foi capaz de fazer um objeto mover-se sem tocá-lo e sem receber nenhuma ajuda externa. Matilda fez um sinal afirmativo com a cabeça, mas não disse nada. O mais fascinante seria descobrir o verdadeiro limite desse seu poder. A senhorita Mel prosseguiu. Ah, sei que você acha que pode mover qualquer coisa, mas tenho minhas dúvidas quanto a isso. Eu gostaria de tentar com alguma coisa grande, Matilda disse. E quanto à distância? A senhorita Mel perguntou. Será que você tem que estar perto do objeto? Será que você sempre tem que estar perto do objeto que vai mover? Não sei, Matilda admitiu, mas seria interessante descobrir. Aí, gostaram do capítulo de hoje? Eu tenho certeza que sim. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, comentar aí embaixo e compartilhar com seus amigos essa história incrível. Tchauzinho!